irmã. E a tarde toda nós pudemos ali, junto com outras irmãs, fazer aquilo que Deus tinha marcado para que fosse feito naquele lugar. Minhas irmãs, o que impede você de servir ao Senhor? Qual a área do seu passado? Qual o tema da sua história que te paralisa? Qual é? É a timidez? Coloca diante daquele que tudo pode e dê um passo de fé para fazer aquilo que Ele deseja que você faça. Isso é muito importante, porque o inimigo ele quer nos paralisar. E sabe, minhas irmãs, ele quer fazer com que a gente acredite que realmente a gente tem motivo suficiente para não fazer. E ainda pior, muitas de nós, às vezes, fazem das feridas um motivo para se justificar. Eu já contei para alguém aqui que já deve ter ouvido, porque eu gosto dessa história real. Lá em Petrópolis, quando eu fazia faculdade, tinha um homem sentado na beira do caminho, perto de uma lanchonete, com uma ferida do joelho até o tornozelo. Era uma ferida aberta. E todo dia que a gente passava ali para a faculdade, aquele homem estava com aquela ferida aberta. Horrível, horrível. E um dia eu entrei e falei, ninguém faz nada por esse homem, pedindo esmola. E alguém falou assim, ele não quer. Porque ele depende da ferida para viver. Que coisa triste. Talvez eu esteja falando com alguém que depende de uma ferida para viver. Para se justificar. Para se manter na inércia, na apatia cristã. Desconsiderando e ignorando qualquer vocação, qualquer chamado e qualquer propósito que Deus tenha para a sua vida. E isso é comum. São aquelas pessoas que você monta um projeto de evangelismo e diz, vamos junto. Se você souber a minha história. Ah, você está me chamando? Não. Isso não é para mim, isso é para outros. O que te leva a responder isso? O que te leva a não engajar na obra de Deus, no serviço, no propósito? Avalie. Porque não existe nenhuma justificativa. Aquele homem fazia da sua ferida um motivo para se justificar, para ganhar esmola. Que coisa triste. Porque quanto mais experiência a gente tem com Deus no serviço, de fé, usando a nossa vida toda, o nosso estilo de vida a serviço dele, as lutas são grandes, mas a gente vai cada vez mais vendo quanto ele é real. Ele é real. E você precisa ter essa experiência com esse Deus. Tendo o que contar. Sabe, a mulher samaritana foi aquela que teve encontro com Jesus. Era uma mulher com a vida toda errada. Era uma mulher marginalizada. Ela era uma mulher que as pessoas não chegavam perto. Tinha uma história triste, mas ela teve um encontro com Jesus. Minha irmã, você teve um encontro com Jesus. Eu espero que todas aqui nessa tarde tenham já tido um encontro com Jesus. E isso tenha feito toda a diferença na sua vida. E aquelas que já fizeram, em quanto tempo, os anos, retome essa ideia do valor de se ter Jesus, a grandeza de se ter Jesus, o quanto isso significa. E aquela mulher samaritana, o dia que ela teve um encontro com Jesus, ela ficou tão feliz, tão satisfeita que ela saiu correndo. E ela saiu correndo para contar, olha só, eu encontrei alguém que sabia tudo sobre mim. E sabe de uma coisa? Essa pessoa, ela sabe, foi um encontro maravilhoso. E aquelas pessoas com quem ela ouvia, que ouvia ela, falaram assim, olha só, vamos lá ver. E daqui a pouco eles voltam dizendo assim, agora nós não só ouvimos, mas nós agora já temos a nossa experiência. Nós não ficamos apenas... Agora, se eu disser para você, qual a experiência que você tem com esse Jesus? O seu Salvador. Se eu colocar um microfone aqui, você carregar esse microfone aqui, uma por uma, o que você vai dizer? Qual a experiência que você tem com ele? Ah, não, eu tenho uma experiência de uma pessoa que, maravilha, aquele irmão, nossa, ele conta tanto. Não, eu não estou falando daquele irmão, eu estou falando de você. O que você tem a dizer das suas experiências com Jesus? Porque elas são inesquecíveis. Aquela mulher teve essa experiência que marcou a vida dela e transformou a vida dela suja, um passado triste, numa nova vida.
É isso que Ele quer fazer conosco. E agora nós vamos viver novidade de vida todo dia. Todo dia Deus tem algo novo, uma libertação, algo que Ele traz. Isso é maravilhoso. Que cada uma de nós aqui possa pensar nisso. Isso está a seu alcance, ao seu dispor. Todas as salvas têm esses recursos vindo do Senhor Jesus. De dizer a Ele: Senhor, eu sou marcada por isso, mas eu não quero mais viver dessa forma. Eu quero ser liberta. E eu quero viver uma vida nova, plena no Senhor. Que nós possamos ter isso em mente. E sabe, minhas irmãs, não há nada melhor. Talvez eu esteja falando com alguém aqui, falando, ele está falando tanta coisa, sabe que eu não sei em que a minha vida, minha mente foi marcada? Eu não sei. Mas saiba que foi. Em alguma área, talvez isso já esteja incorporado ao seu comportamento. Talvez você é uma pessoa que tenha preguiça. E você tenha isso como um problema, como uma trava que te impede de ser mais útil. Você está aqui. E você não sabe. Pela palavra de Deus você vai aprender. E vai descobrir o que você tem que Deus quer libertar. Porque lá em Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E ela vai aonde psicólogo nenhum vai, nenhum ser humano vai. E ela vai ultrapassando juntas e medulas, lá no inconsciente. É isso que ele quer dizer. Só que ele não vai lá igual eu, psicólogo, como eu falei de manhã, e revira só e sai, não. Por isso é uma faca de 2 gumes, porque ela traz tudo à tona, aquilo que você precisa saber, do que você impede você de viver o que Deus tem para a sua vida. E Ele mostra. Só que Ele também não deixa para você enfrentar sozinho, Ele fica com você. A palavra de Deus não tem nada melhor do que a palavra de Deus para desativar gatilhos inconscientes da nossa mente. A nossa mente é cheia de gatilhos. Gatilhos da nossa história. Às vezes basta uma palavra para desencadear uma situação em nós de se esmorecer. Bastou uma palavra de alguém que afetou, foi um gatilho para nos colocar pequenos, com complexo. Bastou um gesto, um movimento, aquilo foi um gatilho. Mas a palavra de Deus, não há nada acima dela. Nada é tão eficiente do que a palavra de Deus para desativar esses gatilhos. Quanto tempo você dedica a esse livro? Quanto tempo? Eu aprendi a dedicar um tempo que está pequeno, porque minha vida foi revirada com minha mãe morando comigo, e às vezes eu estou sentada lendo, Vaninha, gente, bem minha mãe. Falei, mãe, é só um instantinho, mas aí não dá, ela não entende. Mas eu ainda estou procurando um horário. Porque quando eu morava sozinha era tão bom. Eu tinha um tempo que eu já estava me dedicando a esse tempo. Agora eu estou tendo que rever o meu tempo por conta da minha mãe, que às vezes necessita de algum cuidado naquele momento que eu tinha. Mas que coisa boa era o tempo que eu me dedicava ali. Quantos aprendizados, quantos gatilhos desativados pelo poder da palavra. Quantos? Como a gente vai se tornando melhor, mais liberta para poder servir. Como isso nos anima, como isso nos contagia. E como é bom ver um Deus tão presente agindo. E é tão lindo daquele hino que diz assim: e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Ele tem um vínculo conosco tão grande que, apesar da glória que Ele tem, Ele se importa comigo. Alguém que foi lesada pelo pecado, alguém que muitas vezes age nesse impulso pecaminoso, nessa tendência pecaminosa marcada na minha história, mas Ele ainda assim, pela sua misericórdia, Ele não desiste de mim. Ainda dá tempo, minha irmã, não importa a idade que você tenha, ainda dá tempo dele fazer uma reviravolta na sua história
vivendo agora o melhor, como lá na boda de Caná. O melhor veio por último. Talvez você esteja no casamento já de tantos anos, está cansativo, não tem, parece mais nada para ser vivido aqui. Sabe, ele é essa pessoa, eu também sou essa pessoa, já cansei de falar. Já peguei paciente, não tem mais o que mexer, não tem mais o que falar. Vamos levando. Não, o melhor ainda está por vir. Quando você entra no seu quarto, comece a dedicar tempo de leitura e oração. Fala, Senhor, eu não aceito que o meu casamento seja igual ao dos meus pais. Porque muitas vezes é uma reprodução de um modelo que vem se perpetuando. E a gente não percebe, apenas imita. Senhor, eu não aceito ser brava como a minha mãe, incapaz de ouvir o que meu filho ou meu marido tem para dizer. É isso que Deus faz. Abre os olhos. Tem um hino que fala, abre meus olhos para eu ver algo de bom. Ele faz, desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua palavra em cada área da minha vida, porque eu não quero ser igual. Coisa linda. Então faça uma análise. Olha os seus modelos. Olha quem foi os seus pais no casamento. Lembrando que o que Deus deseja de nós é que sempre fazemos o melhor. Haja sempre uma evolução. Não é? É igual o medo da minha avó. E se eu continuar com medo, vamos reproduzir esse medo. Vamos continuar nas gerações seguintes. Não. Alguém tem que levantar a bandeira de que Deus tem tanto poder e Ele operou nessa área. E agora nessa família tem alguém que não tem medo. E quando aparece o medo, ela não deixou de que ele paralisasse, mas com a ajuda de Deus ela consegue romper. É isso. Avalie a sua história. Veja se você não está reproduzindo. Nós não somos robôs. Tem um mecanismo em algumas plataformas que ele pergunta se você é robô. Na mesma hora a gente pode dizer, não sou. Será que não? Será que a gente não está repetindo, reproduzindo tantas histórias, tantos comportamentos, tantos modelos já vistos e que não deram certo, mas porque eram nossos modelos, vamos repetir? Talvez eu esteja falando com alguém que ainda não é salvo em Cristo, mas que ainda se apega na religião dos seus pais e faz isso agora sua, sem sequer parar para pensar, mas espera aí, gente. Eu preciso saber um pouco mais sobre Deus, eu preciso conhecer o plano de Deus através do Filho. Porque se existe um caminho que me leva ao céu, eu quero conhecer. E não é religião. Cuidado para que você não queira reproduzir uma religião que vem da sua família e ir para o inferno. Porque o que te leva ao céu é Jesus e não há outro caminho. É só Ele. Só por Jesus é que nós somos salvos. Não adianta você bater no peito e dizer assim, eu gosto dos crentes, mas eu não abro mão da religião dos meus pais. Essa religião dos seus pais vai te levar para o inferno. Não insista nisso. Porque é um caminho que o Senhor Jesus abriu pelo seu sangue vertido na cruz. E é só por Ele que podemos chegar ao céu. E às vezes nós queremos reproduzir tanto os nossos pais, a ponto de nos fecharmos para a oportunidade de salvação da nossa alma e a garantia de um dia passarmos a eternidade com Cristo no céu, aonde não há choro. Coisa linda. Você sabe que você um dia, aqueles que têm Jesus, vão morar num lugar que o nosso irmão lá em Bom Clima gosta de cantar. Lá não há dor, não há temor. Nunca os jovens envelhecerão. Nós um dia estaremos lá, aonde o choro não existe, aonde a mágoa, aonde a falta de perdão, aonde a rejeição, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico não existe lá. Um dia seremos libertos totalmente. Aqui já podemos desfrutar de uma vida tão perto disso, quando nós confiamos em Deus e passamos pelo processo contínuo dele de libertação de pontos que precisam ser libertos. Mas nós aguardamos um dia de estarmos com Ele, livres de tudo isso. E você precisa entender essas verdades. E abrir mão
dessa tendência de querer copiar os teus pais, porque realmente são grandes modelos, muita coisa boa tem que se aproveitar deles. Mas até os salvos, muita coisa. Minha avó era uma crente no Senhor Jesus, uma mulher salva, mas ela era presa pelo medo. E por pouco, a geração dela, neta, também estaria presa pelo mesmo medo. Talvez hoje eu não estivesse aqui. Talvez aquele dia, com certeza, lá na Vila da Penha, eu não estaria mesmo. Mas como Deus é maravilhoso. Porque aonde Ele chama, o medo já não é um problema que pode paralisar. Mas não pensa que é só o medo. Ele vai levantando outros pontos. Depois ele levanta um ponto, como eu falei anteriormente, eu sou brava, tenho um temperamento muitas vezes ruim. E agora Deus fala, você tem que mudar isso aí. Esse ímpeto. E olha, gente, ele tem me feito assim. Então acho que eu falo, sabe que eu estou pressão baixa? Porque tanta coisa acontece, tantas provas, tantas situações que tentam vir para tirar de nós o aprendizado que Deus tem feito através da sua palavra. Eu estou pensando, será que eu estou com pressão baixa? Será que eu estou bem? Porque eu não estou ajudando, eu não estou respondendo, eu não estou... Deus tem só por Jesus. Humanamente a gente não tem esse poder, mas Deus faz. Irmãs, que nessa tarde feliz, nesse santo lugar, a gente possa ter marcado na nossa agenda, assim, olha, Senhor, obrigada, porque nesse dia eu iniciei um processo. Não pense que o que nós estamos falando aqui vai vir como um toque de mágica. Deus não é mágico. Às vezes a gente pensa, eu vou chegar em casa e vou falar, Senhor, então o Senhor tira de mim o meu sentimento, o meu ciúme, que eu não posso nem olhar meu marido sem chegar rindo, eu já acho que aconteceu alguma coisa. Né? Mulher ciumenta é assim. Está rindo por quê? Aqui em casa não ri assim? O que teve lá fora para te ver? Porque ela está com o olhar exatamente atento a tudo aquilo que reforça a questão não resolvida dela no tema ciúme. E tudo ela vê nessa perspectiva. Olha que coisa. É assim que o inimigo quer. Que a gente mantenha essa visão, que é uma visão subjugada ao pecado. Mas nós hoje, nós queremos ser libertos disso. Nós queremos falar isso para o nosso Deus. Ó, Senhor, eu não quero mais viver debaixo disso. Eu não quero mais esse sentimento dominando meu ser. Até porque a palavra de Deus diz lá em Jeremias que, como diz? Que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Não vamos confiar nas nossas emoções. Coração ali são emoções, é a sede da alma. Não vamos confiar nele, porque ele vai abrir os nossos olhos baseados em sentimentos que já são velhos da nossa história, que a gente vai olhar nessa perspectiva. E quando a gente tem a consciência, não, é o ciúme que me faz tão mal, Senhor, eu não quero viver isso. Eu não quero viver dessa forma, sempre segura, mas eu quero viver exatamente da maneira que eu posso, porque eu tenho o Senhor comigo. Tem um hino do nosso lar que às vezes eu canto. Quando Deus me mostra alguma coisa dentro da minha área, das questões minhas que eu preciso, e eu me sinto tão pequena, e aí eu começo a cantar assim: quero Salvador comigo, sem Jesus não posso andar. Quero vencer o céu, nos braços descansar, confiado no Senhor, consolar em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. É a coisa mais linda. É o espaço que você tem que abrir lá na sua casa, de dedicação à leitura da palavra de Deus. Ele vai te tirando tanta coisa que você se apegava, algumas te achando boas, sabe? E de repente você fala assim, ficou o que de mim?